Boa. Então a gente falou do produto, do Product Market Fit aqui, então encaixe do produto com o mercado, e agora a gente tem o produto com o canal, então o Product Channel Fit. E aqui basicamente primeiro você fez um produto que atende uma demanda, e agora como que você vai distribuir esse teu produto, né? Você precisa ter um canal de distribuição validado para o teu produto chegar até o cliente potencial. E aqui tem muita interação também. Acredito que essa fase aqui é onde a maioria das startups morre, né? Mas essa aqui também é o segundo maior fator, né? De você não, você ter um produto muito bom, com uma entrega muito boa, porém você não ter um canal. E aqui eu quero contar um pouco dessa trajetória de como foi para a Litzer, né? Para vocês conhecerem um pouco e também ter algum aprendizado para de vocês. Em 2018, a gente começou com outbound, né? Ou seja, essa prospecção ativa de clientes. A gente basicamente adicionava todo mundo que a gente entendia como cliente potencial no LinkedIn. Então, era o meu LinkedIn e do Fabrício, a gente adicionando todo mundo do Brasil inteiro e fazendo o pitch da Leads, né? Então, convidando para uma reunião, chamando para um teste, perguntando se ele gostaria de aumentar a geração de leads do site dele, fazendo uma análise do site. Então, uma prospecção bem ativa e muito manual nesse período, para a gente conseguir os primeiros clientes rápido e conseguir validar que a gente realmente chegou no Product Market Fit. Depois disso, a gente já conseguiu uma base ali de 60 clientes e a gente pensou, cara, a gente precisa de mais escala, né, porque essa operação de outbound não é muito sustentável. E aí, como a gente estava no LinkedIn, a gente pensou, cara, se a minha prospecção outbound, mandando mensagem para todo mundo no LinkedIn funciona, então se eu anunciar no LinkedIn vai funcionar também. E aí o LinkedIn se tornou o principal canal de vendas da Litzer. Então a gente fazia anúncios no LinkedIn para as pessoas que estavam navegando na plataforma, abordando eles sobre diga adeus aos formulários de contatos ou gostaria de aumentar em 3 vezes sua geração de leads. Ele ia até o nosso site, criava uma conta e aí realizava a implementação, o teste grátis e comprava. Então o LinkedIn foi o que trouxe a maior parte das nossas vendas em 2019 e 2020, mas porém a gente tinha o Facebook Ads também, que a gente estava testando esse canal de mídia paga em conjunto, mas com bem menos esforço. A maioria do investimento sempre ia para o LinkedIn Ads. Em 2021, o LinkedIn Ads ficou muito caro, então no final de 2020 a gente já vinha perdendo bastante resultado com o LinkedIn Ads e o Facebook conseguiu ser validado. Então depois de 2 anos testando o Facebook Ads, a gente conseguiu encontrar uma segmentação assertiva e realmente ele se tornou o principal canal de vendas em 2021 da Leadster. O LinkedIn Ads continuou, mas perdeu bastante força e a gente começou a iniciar testes com o Google Ads, porém foi um canal que ainda a gente não conseguiu fazer funcionar, né, com um CAC bom. E aqui eu queria comentar um pouco sobre a importância de ter consciência sobre teus canais de crescimento, né, que acho que quando você tem consciência sobre teus canais, você toma melhores decisões, entende muito bem as mecânicas do porquê as coisas funcionam. Né? Então aqui no LinkedIn Ads, esse canal funcionava muito bem para a Litzer e funcionou por causa do potencial de segmentação dele. Então no LinkedIn Ads a gente conseguia mostrar anúncios para as pessoas com base no cargo dela, com base na empresa que ela trabalhava, com base no número de colaboradores, com base em habilidades que ela coloca no currículo, ou seja, a pessoa sabe sobre Google Analytics, sabe sobre Facebook Ads. Então, ia como um tiro de raio laser exatamente na persona que é o meu potencial cliente. A gente conseguia também trazer empresas maiores com maior ticket e com a nossa estratégia de anúncio a gente conseguia um custo por clique 3 vezes menor. E os desafios também, então entender também os desafios que cada canal de marketing gera e tem para a sua startup. Então, no nosso caso era a baixa intenção, porque o usuário no LinkedIn ele está scrollando, está vendo alguns posts, ele não está procurando uma solução ativamente. Então, ele possui uma baixa intenção de compra e a gente não consegue dividir os anúncios entre mobile e desktop. Então, esse é um pouco dos desafios, fora que o LinkedIn é um canal imaturo tecnologicamente, né, em relação ao Facebook e o Google Ads. Comentar um pouco sobre o Facebook também, que o grande potencial para a Litzer foi a abrangência, ou seja, a gente conseguia atingir um volume muito alto de pessoas por um baixo custo. Em relação ao LinkedIn, ele é um canal bem mais caro, mas mais segmentado. Já no Facebook é um canal mais amplo, porém muito mais barato. Então a gente tem essa troca, porém a gente conseguiu, depois de 2 anos, acertar a segmentação, que é um grande desafio para a segmentação B2B. Então a gente, depois de muita interação, a gente conseguiu acertar a segmentação, mas igualmente o LinkedIn, o usuário possui baixa intenção. Então, alguém que está no Instagram curtindo fotos, ela não tem interesse real de compra, ela não está pesquisando uma ferramenta. Então, ela possui uma baixa intenção e geralmente a conversão é menor nesses canais. E trazendo o Google, que é o último canal que a gente tem ali, o grande potencial dele é a intenção.
ou seja, o usuário está ativamente buscando uma solução, ou seja, ele digitou no Google, por exemplo, soluções jurídicas ou plataforma jurídica, então ele tem uma intenção por trás disso, ele já está demonstrando que ele está querendo resolver um problema para a empresa dele ou que está querendo precisar algum conteúdo. E é um canal maduro tecnologicamente, então o Google Ads é o principal canal de mídia paga do Brasil. E os desafios é baixa segmentação também, e no nosso caso aqui tem um desafio sobre que a gente tem poucas buscas relacionadas a chatbot de marketing no Google. Então, é um overview geral sobre os canais e mostrando um pouco dessa importância de ter consciência sobre cada um deles. E o último dado que eu trago aqui é esse Power Law Distribution, que nada mais é do que uma grande lei de Pareto, faz esse paralelo, que mostra que 70% do crescimento das empresas que mais crescem durante a sua estágio inicial vem de um canal só. Então, esse único canal é o que representa 70% do crescimento da empresa. E é um padrão que eu encontrei também na Lizzer. Então, se a gente for analisar nos anos passados aqui, foi um canal que trouxe 70% ou até 80% do crescimento da Lizzer, né? Então, essa lei se validou pelo menos aqui com a Lizzer. E para finalizar aqui o Product Channel Fit primeiro, o primeiro aprendizado que eu vejo é cuidado ao testar muita coisa ao mesmo tempo. Porque, na minha visão, vale muito mais a pena você focar esforço em um canal e invalidar ou validar ele primeiro e depois partir para o próximo do que você testar tudo junto. Então, por exemplo, se aqui em 2019, eu falasse, cara, eu quero testar LinkedIn, quero testar Facebook, quero testar YouTube, quero testar Taboola, então eu inserisse um monte de coisa aqui. Como em 2019 a gente estava com, sei lá, seis pessoas na equipe e tinha pouco dinheiro, muito provavelmente eu ia fazer tudo mal. Então eu ia fazer uns anúncios ruins no LinkedIn, uma estratégia ruim no Facebook, uma outra estratégia pior no Google Ads. Então tudo ia dar errado e ia falar, cara, nada funcionou. Mas aí nada funcionou porque você fez tudo ao mesmo tempo e fez tudo errado ou porque realmente nenhum funciona. Então sempre vai ficar essa grande dúvida. Putz, será que eu investi o esforço necessário, o tempo necessário para validar esse canal? Então é um pouco dessa visão que eu tenho. Gabriel, quer comentar? Deixa eu só fazer uma pergunta, Gustavo. Aí na tua apresentação você colocou o outbound como primeiro, né? A estratégia que você usou inicialmente. Vocês continuaram com o outbound nesse processo até hoje, ou hoje é somente inbound mesmo? É só inbound. Então a gente invalidou. A gente rodou bastante tempo com o outbound, foi um ano na verdade. Mas como a Litzer tem um modelo em que a gente precisa de muito volume, então o usuário ele entra no site da Litzer, ele pode criar a conta sozinho, pode configurar o bot sozinho, implementar sozinho. A gente precisa de muito volume no topo do funil para fazer essa galera descer, sabe? Então a gente precisava de muito volume de acessos para fazer o nosso funil funcionar. Até eu vou mostrar o funil ali depois para vocês. Mas o outbound ele não entregava esse alto volume que a gente precisava. E além disso, o nosso ticket médio é baixo. Então, nosso ticket médio é baixo, depende de que é baixo é baixo e alto, né? Mas o nosso ticket médio é R$ 350. Então, meio que a operação de outbound não conseguia se pagar muito pelo esse ticket médio é, pequeno da Lead. Beleza? E aqui sobre, então, o primeiro ponto ali, cuidado, eu vou testar muita coisa ao mesmo tempo, porque na minha visão, principalmente nos estágios iniciais, você vai acabar fazendo tudo mal e não vai ter certeza sobre teus testes. Segundo ponto é concentrar em investimento, ou seja, vale muito mais a pena você investir R$ 3.000 só no LinkedIn Ads durante 2 meses do que você investir R$ 200 no Facebook, 300 no LinkedIn, 100 no Google, porque você não vai ter a validade estatística para provar que aquele canal realmente funciona ou não. Você não vai ter o volume necessário de amostra para falar, essa ação deu certo ou essa ação deu errado. Terceiro seria velocidade nas ações e paciência com os resultados. Então a gente tem, geralmente o empreendedor é sempre ansioso, né? Eu sou muito também. Então controlar a ansiedade com os resultados é importante né, para você encontrar um canal, porque senão você não vai dar o tempo necessário para você realmente concluir um teste. Então velocidade nas ações e paciência com os resultados. E o quarto seria teste, teste, teste. Então para a gente conseguir chegar até esses canais, foi muito teste, não foi tão rápido assim, parece que foi tudo linear, mas foi muito teste também para conseguir validar esses canais. Aqui eu trago até um pouco do funil, ali que eu comentei. Aqui não tem o volume de acessos que a gente gera, mas a gente precisa gerar um volume de acessos bem grande para gerar 1.500 contas criadas, e aí o nosso funil é basicamente esse. A pessoa cria a conta,
cria o bot, ela implementa e se torna cliente. Então esse é o nosso funil e ele faz tudo isso sozinho, sem a ajuda do time de vendas. Então esse é um pouco do diferencial do modelo da Litzer para algumas outras empresas. E o importante que eu trago é acompanhamento e otimização. O primeiro é o acompanhamento, ou seja, beleza, você está fazendo uma ação para descobrir um canal. Para que você valide ou invalide, você precisa ter muito bem documentado, muito bem traqueado qual foi a campanha que aquele usuário veio. Então, por exemplo, na mídia paga, né? Já que a gente está falando de anúncios, a campanha que ele veio, o grupo de anúncios que ele veio, o criativo que mais funcionou, o copy que funcionou, se ele estava no celular ou no desktop. Então, você entender toda essa jornada, ou seja, dos leads, por exemplo, do Facebook, quantos criaram a conta, quantos criaram o bot, quantos conseguiram ser implementados. No outro funil, o exemplo da maioria das empresas seria quantos usuários leram a minha mensagem no LinkedIn, quantos tiveram um rapport no WhatsApp, desses do WhatsApp, quantos a gente conseguiu levar para uma reunião, dessa reunião, quantos eles se tornaram pagantes. E sempre traqueando a origem, da onde estão vindo esses leads, porque quando você entende a origem, você sabe aonde investir, você consegue descobrir aonde concentrar os investimentos. Ou seja, beleza, eu estou vendo que o LinkedIn Ads está trazendo um grande volume de contas pagas, então é nesse canal que eu vou concentrar meus esforços. Vou tomar uma aqui que vou estar falhando já. Boa. Beleza? Então, da origem e foco no funil e não em métricas de vaidade. O que eu vejo, a Litzer atende muita agência de marketing, né? Eles acabam focando muito mais em, olha quantos leads eu gerei, olha quanto eu consegui diminuir o custo por clique, ou olha quantas views teve esse post. Só que isso são nada mais que métricas topo de funil que não refletem o real resultado do canal. Então a gente sempre foi bem realista e olhar realmente, cara, dessa ação que eu tenho aqui, quantos realmente estão implementando a Leadser? Quantos realmente estão se tornando clientes pagos? Então, focar muito mais no teu funil do que nas métricas topo de funil ali do marketing. E uma última dica que eu coloco sobre Product Channel Fit é esse livro aqui do Gabriel, que é o Traction, que ele basicamente explora todos os canais de marketing possíveis para uma startup. Ele traz alguns canais que não são óbvios, assim. Então é bem legal o livro dele. Ele tem um framework também de canais que pode ser interessante nessa etapa.